Entre mudanças, recomeços e diferenças culturais, existem histórias que conectam pessoas. Eu sou a Juliana, psicoterapeuta, e este é o podcast Laços Além das Fronteiras, um espaço de conversas reais sobre imigração, família, pertencimento, desenvolvimento emocional e sobre os desafios e ganhos de construir uma vida em outro país. Aqui vamos compartilhar experiências, reflexões e encontros que nos ajudam a compreender com mais humanidade os caminhos da interculturalidade. Porque mesmo longe de nossas origens, seguimos construindo vínculos, identidade e lugares onde possamos nos sentir em casa. Bem-vindos! Nós temos uma convidada muito especial, a Luciana, psicoterapeuta, registrada aqui no Canadá, que vai falar para a gente sobre a experiência dela e também trazendo estratégias, né, para as pessoas que vivem em situação de violência doméstica. Oi, tudo bem, Luciana? Olá, tudo bem, Juliana? Tudo bem, e você? Tudo certo. Ai, Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço de você ter aceitado e estar aqui com a gente, né? O tema que você traz, né, da sua experiência, é um tema muito relevante, né, Luciana, assim, que impacta muito a vida das pessoas, né? Muito sensível esse tema. Então, muito obrigada, né, por você estar compartilhando com a gente aqui um pouquinho da sua experiência, que com certeza vai ser benéfico para muitas pessoas, né? À medida que a gente tem acesso a informações, isso também nos empodera, né, para saber o que é possível ser feito. E esse que é o objetivo desse projeto, é o podcast Laços Além das Fronteiras. A Luciana é de Farias, é psicoterapeuta registrada no Canadá, brasileira e imigrante com mais de 2 décadas de experiência na área de psicologia e da saúde mental. É fundadora da Therapy Psychology Center, e dedicada ao seu trabalho, onde dedica o seu trabalho ao acolhimento de pessoas que enfrentam desafios emocionais, transições de vida, traumas e processos de adaptação em um novo país. Com ampla experiência no atendimento a mulheres sobreviventes de violência doméstica, Luciana traz um olhar humano, culturalmente sensível, culturalmente sensível, uma abordagem muito voltada a esse olhar, né, das experiências traumáticas, compartilhando reflexões sobre os desafios emocionais da imigração e os impactos da violência doméstica nesse contexto de vulnerabilidade, assim como a importância das redes de apoio e acolhimento para os brasileiros que vivem no exterior. Mais uma vez, muito obrigada, Luciana, pela presença. Obrigada mais uma vez você pelo convite também, né? Desculpa aí, estou tentando ajustar o celular, enfim, não sou uma pessoa muito tech-savvy, não, mas estou fazendo o possível aqui para estar na live junto com você. E eu agradeço, sobretudo, Juliana, o convite, porque esse é um tema importante e, ao mesmo tempo, é um tema delicado. Né? Eu acho que culturalmente a gente foi muito reforçada tanto a não reconhecer a violência doméstica. Se eu trouxer aqui ditados populares que são tão comuns à nossa cultura, em briga de marido e mulher não se mete a colher, roupa suja se lava em casa, né? Quer dizer, muitas vezes, mesmo quando a gente reconhece um relacionamento abusivo com um amigo, com um familiar, nós fomos treinadas como mulheres, de certa forma, a se calar, a ter vergonha, né? A, de alguma forma, tentar mascarar ou mesmo a tentar minimizar uma situação que impacta a saúde mental da mulher. Né? Não raro, há 8 anos eu trabalho com sobreviventes de violência de gênero, violência do parceiro íntimo, e não raro ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, dores crônicas, insônia, são consequências de um relacionamento abusivo, né? São o impacto que um relacionamento abusivo tem na mulher. Sem falar em, às vezes, lesões físicas, corporais, ou mesmo doenças sexualmente transmissíveis. É isso mesmo que você está dizendo, é bem delicado, complexo, porque isso vai impactando várias camadas, né? Não é uma questão isolada na relação, né? Vai impactando várias camadas das pessoas que estão envolvidas. Luciana, você já foi trazendo assim, esse ponto
muito importante, que é de uma questão histórica mesmo, do aspecto da violência, né? Então, assim, hoje, talvez algumas décadas, se tem um olhar diferente para essa questão, né, do que acontece no âmbito privado, e principalmente relacionado à mulher, às crianças, mas não muito distante, não era dessa maneira, né? O que hoje a gente questiona como violência, como abuso, muitas vezes foi normatizado como parte de uma relação familiar, assim, né? De configuração familiar, né? E ainda é. E aí, Eu vou dizer para você que por mais eu estou há 10 anos aqui no Canadá, e eu sei que nesses 10 anos, no Brasil, sobretudo, isso acabou sendo muito mais, eu acho que, falado. Hoje tem na própria mídia social, né, atores, atrizes, há todo um engajamento no sentido de trazer mais consciência, discussão, mas eu devo te falar que ainda hoje eu vou receber mulheres que não vão enxergar e não vão reconhecer a relação abusiva. Não raro eu vou ouvir dizer: meu parceiro é difícil, ele é muito explosivo, né, ele tem um temperamento difícil, e, sobretudo, quando não existe o abuso físico, quando não existe a violência física, a pancada, o soco, o chute, o abuso verbal e o abuso emocional muitas vezes não são reconhecidos, né? Então, por mais que a gente hoje já tenha muito mais divulgação, muito mais consciência e muito mais acesso à informação sobre o que é a relação abusiva, sobre o que é o abuso do parceiro íntimo ou a violência doméstica, né? Quer dizer, a gente tem uma terminologia aí diferente, mas que basicamente trazem o mesmo conceito. Ah, ainda hoje eu recebo muitas mulheres que precisam desse apoio, precisam dessa conversa, precisam desse espaço seguro de desabafo, de reflexão, para entender que não, meu marido não é só difícil, ou não tem um temperamento complicado, ou meu namorado, a minha parceira, mas eu estou num relacionamento abusivo. Né? E quando a gente fala em relacionamento abusivo, a gente está basicamente falando de uma relação onde um dos parceiros está buscando exercer o poder e o controle sobre o outro, através de ameaças, de intimidação, muitas vezes através até de um movimento de isolamento que é justificado por ciúme, por amor, e que de alguma maneira faz com que essa pessoa se posicione como se fosse dona do outro. Né? E por que a gente está aqui falando de mulheres? Porque é claro que violência de gênero pode acontecer entre relações do mesmo sexo, pode acontecer em relações heterossexuais, não necessariamente a vítima, né, e aquele que usa violência, não necessariamente a gente está dizendo que vai ser sempre um homem e a mulher vai estar nesse lugar de sobrevivente, de vítima. No entanto, a grande maioria dos casos, a vítima da violência doméstica ainda é a mulher. Né? Eu não sei hoje estatísticas do Brasil, mas eu posso dizer que no Canadá a gente tem aí, em média, 83, até um pouco mais, dos casos de violência doméstica que são documentados, a vítima ainda é a mulher. E quando a gente pensa em feminicídios, né, que no Canadá eu sei que a última estatística, já tem algum tempo que a gente não tem uma estatística mais recente, mas a última estatística que a gente teve foi de que a cada 2 dias uma menina ou mulher é morta. E grande parte através da violência do parceiro íntimo. Não todos os feminicídios, mas grande parte deles, né? E, se eu não me engano, no Brasil, uma mulher a cada 4 horas. Eu posso estar enganada, depois eu posso até entrar aqui e confirmar. Quer dizer, os dados são ainda mais alarmantes, né? Então, embora seja verdade que a violência de gênero em relação abusiva possa acontecer com qualquer pessoa, independente do gênero, as mulheres ainda são aquelas mais expostas e mais vulneráveis, assim como no Canadá a gente sabe que a comunidade indígena
sofre 6 vezes mais a violência, né, do que uma mulher branca. As minorias raciais, a gente também sabe que podem estar ainda mais expostas, porque quando a gente também pensa em violência de gênero, a gente precisa pensar em todas as outras questões sociais, né? A gente tem que pensar em pobreza, a gente tem que pensar em vulnerabilidade, em termos de moradia, em termos de desemprego, status imigratório. Quer dizer, todos esses fatores, eles também adicionam estresse à família e acabam aumentando o número de conflitos. Quer dizer, é um processo que, por mais que fale da minha relação com um parceiro, também tem um olhar muito maior em relação a questões sociais que podem, sim, contribuir e agravar a violência contra a mulher. Olha, muito, muito bom esses pontos que você está trazendo. Tem até alguns comentários aqui. A Manu, ela estava concordando com você, dizendo que em muitos lugares do mundo realmente ainda é normalizado esse tipo, né, de relação, né, mais controladora, mais abusiva. E ela traz aqui que na imigração muitas vezes a violência é escondida por causa do visto, que é um ponto realmente muito sensível, né, nesse aspecto, né? Com certeza, Manu, obrigada aí pelo seu comentário, né? Eu acho que isso faz com que o abuso e a violência de gênero no Canadá, ela tem algumas particularidades que eu gostaria até de falar um pouquinho sobre isso. Mas antes até de entrar nisso, eu queria hoje que ficasse muito claro para quem está aqui com a gente, ouvindo a nossa conversa, que uma relação abusiva não necessariamente inclui a violência física. É claro que quando a violência física está presente, é onde a gente está mais preocupado com a vida dessa pessoa, né? E às vezes a violência física começa num soco na mesa, num soco na parede, em bater a porta, em ameaçar um objeto, não necessariamente como uma agressão direta, mas no uso da raiva e de uma postura mais agressiva no sentido de intimidar o outro. Né? É o grito na tentativa de calar o outro, de assustar o outro. Mas o abuso verbal, o abuso psicológico, também tem um impacto muito significativo na saúde mental de quem está ali exposto a alguém que está o tempo todo te criticando, o tempo todo te colocando para baixo, o tempo todo te desqualificando como mulher, como parceira, como mãe, como, né, seja até como dona de casa. E esse abuso emocional muitas vezes vem acompanhado desse abuso verbal, que é do grito, que é dessa exclusão, que é do xingamento, que é de uma comunicação que é desrespeitosa, que ameaça, que intimida. E a ameaça pode ser: eu vou te largar, eu quero separação, ou eu vou levar as crianças, ou eu não vou te dar nenhum centavo, se a gente se separar você vai morrer de fome. Quer dizer, muitas vezes a ameaça ela está ali, naquela discussão do dia a dia de um casal, mas que tem, sem dúvida alguma, uma intenção de controlar a sua parceira, de controlar o outro através dessas ameaças. O abuso também pode ser financeiro. E o abuso financeiro ele pode acontecer de várias maneiras, tanto da forma de que eu não tenho acesso às informações financeiras do meu parceiro, quanto ele ganha, ou a decisão de compra de um imóvel, ou mesmo a decisão em relação à divisão de despesas dentro de casa. O abuso tanto pode ser no sentido de só uma das partes tem acesso à informação, a outra não tem, ou eu não quero que você trabalhe, meu amor, fique em casa, não precisa. E isso coloca também essa mulher numa situação de completa dependência do parceiro. E imediatamente é usado contra a parceira, no sentido até de dizer quem paga tudo aqui sou eu, até no sentido de humilhar, né, de jogar na cara. Quer dizer, o aspecto financeiro pode ter diferentes olhares para o abuso financeiro, mas ele também é muito presente. Muitas vezes o próprio uso de privilégios masculinos, no sentido de achar que porque eu sou o homem, eu sou o dono da verdade, eu tenho a última palavra, quem manda aqui sou eu sou o rei do castelo, né? Quer dizer, coisas que na cultura brasileira, por exemplo, eu sei que muitas vezes esse machismo ainda é muito normatizado.
né? Então, além do estigma, da gente não poder dizer, da gente ter vergonha de falar, da gente, de repente, ter até um incentivo da própria comunidade para não levar isso adiante. Ah, todo homem é assim. Eu nunca me esqueço de uma amiga, não sei se ela vai estar aqui ouvindo a gente, mas ela dizia para mim, na época, com filhos pequenos, ela falava assim, é tão interessante, né? Como a gente está ali, leva o filho para a escola, busca e cuida do todo dia, e hoje que eu estou aqui, que eu tive esse evento, ou seja profissional, de estar com as amigas, e o meu marido ficou com as crianças, ele está me fazendo esse favor. Uhum. Né? Mas e todo dia que eu fico e que eu cuido? Então a gente ainda vem de uma cultura que muitas vezes quando o pai assume, quando o pai se envolve, quando participa, quando assume coisas em casa, é favor. Né? Então, esse próprio modelo em que a gente não dá para mulheres e homens o mesmo nível de responsabilidade, de divisão de tarefas no cuidado da casa e dos filhos, já é alguma coisa que faz com que a gente reflita, né? Opa, o que está acontecendo aqui? E é claro que o abuso, muitas vezes, acontece no espectro, né? Ele pode acontecer de uma maneira que inicialmente é mais sutil, é mais subliminar, não é tão evidente, e às vezes, com o tempo, esse abuso vai aumentando de intensidade e até de gravidade também. E aí, respondendo ao comentário da Manuela, né? Quer dizer, no Canadá, eu falo que isso adiciona um fator muito único, muito particular na questão de violência de gênero, que com certeza a gente não vai ver no Brasil. A gente pode não ver em outros países, que é o fator da imigração, né? Primeira coisa para a gente também pensar em relação abusiva, não raro numa relação abusiva a gente tem um desnível muito grande, uma diferença muito grande em termos de poder, né, entre os parceiros. O que isso significa? Tanto no sentido de repente, um dos parceiros é o que trabalha, o outro não trabalha. Né? Um, de repente, está em casa com filhos pequenos e dependendo do parceiro até para pagar o aluguel, para pagar as contas, ou fala língua, não fala língua, né? Aquele que domina o inglês, o outro que não domina o inglês. Ou eu já tenho a minha situação em termos de imigração aqui legalizada e o parceiro, de repente, a parceira não tem. Toda vez que a gente tem numa relação, né, uma discrepância muito grande em termos de privilégios, em termos dessas forças que de alguma maneira ou a gente já tem ou a gente adquiriu, às vezes cria-se ali um espaço para que uma relação, uma dinâmica de um relacionamento abusivo possa acontecer. Sempre? Não, não necessariamente. Mas não raro é quando a gente olha para um relacionamento abusivo, existe essa discrepância muito grande entre as duas partes dessa relação. Outra coisa importante para a gente pensar sobre relacionamento abusivo é que o relacionamento abusivo não discrimina. Ele acontece em qualquer grupo social, ele acontece em pessoas, em famílias com as mais diferentes situações socioeconômicas. Às vezes a gente tem a tendência a achar que apenas as pessoas menos privilegiadas vão viver um relacionamento abusivo, e não é verdade. Ou que apenas pessoas que não tenham escolaridade, ou a verdade é que uma relação abusiva pode acontecer com qualquer um de nós. Talvez eles estejam mais vulneráveis por todas aquelas questões que você mencionou, econômicas, né, de estresse, mas acontece com todos. Né? Exatamente. E no Canadá, onde é que isso acontece, né, com a questão imigratória? Muitas vezes o casal, quando imigra, eles, quando já vieram juntos do Brasil, o próprio processo de imigração está acontecendo nesse lugar de casados. E, de repente, a separação, enquanto a gente ainda não tem a residência permanente, pode acabar levando com que você perca todo um investimento que você fez, né? De estudo, de investimento financeiro, de tempo, de dedicação. E muitas vezes o casal continua vivendo na situação de abuso, né? Não só o casal, mas, sobretudo, a vítima do abuso continua porque ela sabe que se ela sair daquela relação, ela vai perder todo aquele processo que ela estava investindo. Então, isso às vezes faz com que uma mulher permaneça numa situação de risco de abuso para não perder esse caminho,
Uhum. né? Não perder todo esse investimento na busca da residência permanente. Ou quando você conhece o parceiro, depois que você já está vivendo aqui, não raro o parceiro vai fazer a promessa de fazer o sponsorship. Ele Uhum. diz, não, eu já estou legalizado, eu já tenho meu PR, ou eu já sou cidadão, pode deixar, eu vou fazer a aplicação para você como minha dependente, como minha parceira. E essa promessa dificilmente se cumpre. Nessa promessa, eu já acompanhei mulheres que já estavam casadas há 5 anos, que já tinham filhos com esse parceiro, e a promessa de fazer a aplicação do sponsorship para ela nunca foi cumprida. E isso, de fato, coloca você como refém, Uhum. né, nessa relação, porque você já tem vínculos, você tem filhos no país, você está aqui construindo uma vida e enviar os documentos, preencher o formulário, fazer a papelada, aquilo, ou pagar o advogado, aquilo tudo acaba sempre sendo uma barreira quando a intenção por trás disso tudo é manter essa mulher sob controle, como Uhum. refém. Né? Então, é verdade que a questão de imigração ela acaba se tornando mais um elemento Uhum. de controle e de poder num relacionamento abusivo. Uhum. É muito forte, né? Porque envolve a questão da esperança do visto, envolve a questão de estar sem rede de apoio, né? Ou de ter mudado a vida toda, né? Então, como que é reconstruir essa vida, né, em um outro país, Uhum. ou voltar para o Brasil, né, nessa situação, é muito delicado mesmo. O Lu, o pessoal está Hum. muito de tudo que você está trazendo. Já algumas pessoas até comentaram aqui, deixa a live disponível, muita informação importante. Então, muito bacana. Aí, para quem está assistindo, que é novo e não sabe, às vezes, como é que funciona, a gente faz a gravação do podcast aqui ao vivo, através da live no Instagram. E o episódio completo depois fica disponível nas plataformas de podcast, como o YouTube e o Spotify. Então, vai ser possível assim, de recuperar e até, às vezes, encaminhar para pessoas, porque a Kate, inclusive, é uma colega minha, uma amiga minha, muito querida lá do Brasil, também psicóloga, ela falou assim, essas informações estão sendo como uma psicoeducação muito importante, né? Manter e compartilhar. E, de fato, a gente vai manter essas informações. E a ideia é justamente essa, né? Um ponto, assim, vários pontos, né, que você trouxe, e uma coisa que eu percebo muito também, muito alinhado no que você traz, essa questão das diferenças de poder, né? E quando Uhum. as pessoas não têm maturidade, então porque o poder ele circula, né? Assim, a gente dificilmente está, em pouquíssimas situações a gente está isento 100% de poder nenhum, né? Então circula, algumas pessoas têm mais, outras têm menos, em alguns lugares você tem mais, outros têm menos, né? Mas eu percebo, eu atendo crianças, né? Então eu percebo que essa questão do abuso e às vezes da violência também passa por essa questão do poder, né? Que tem alguém que tem mais poder do que aquela criança, poder de cuidado mesmo, de responsabilidade, de tomada de decisão, mas tem mais poder pela força física, né? Pelas questões Uhum. do cuidado financeiro, da moradia. E aí, quando essas pessoas já têm tá vivendo muito estresse, ou às vezes até tem uma questão emocional que traz pela própria infância, né, e a que se regula muito na vida cotidiana, ela acaba abusando, né, expressando o estresse dela naquele que em algum momento é mais fraco, né? E aí eu vejo que essa cadeia vai se repetindo, porque o ciclo da violência, ele impacta muito, porque não é só os dois adultos que estão nesse contexto que são impactados. Se você pensa numa família que tem crianças, essas crianças estão aprendendo, de alguma maneira, que aquela é uma forma de se relacionar. Que quando a gente está estressado, a gente pode gritar sim, a gente pode ofender sim, a gente pode bater sim, né? E aí o filho mais velho tem mais poder do que o mais novo. E aí ele, às vezes, abusa também desse mais novo. O mais novo é mais forte do que a avó. Aí abusa um pouquinho dessa avó. Essa avó é mais Uhum. pet que o gatinho e o cachorro. Aí abusa do gatinho e do cachorro, né? Ou seja, tem essas questões
vamos dizer assim, de uma imaturidade emocional que faz com que as pessoas, quando estão, que algumas pessoas, né, como você falou, não são todos, né, mas que algumas pessoas, quando estão numa situação que ela se vê com um pouco mais de poder, e ela, né, não dá conta de lidar com alguma questão que ela está vivenciando, ela acaba expressando isso em alguém que é um pouco mais fraco naquele momento, né? Então é bem delicado, é muito complexo mesmo essa questão da violência, né? Com certeza. E acho que eu estou ouvindo você, né? Eu acho que quando a gente leva para o impacto da violência doméstica para a criança, esse é uma outra conversa que dá pano para manga, porque indiscutivelmente uma criança que cresce num ambiente onde o conflito é constante, né, onde os gritos, as ameaças acontecem entre o casal, ou mesmo na relação e na educação dessa criança, indiscutivelmente isso vai ter impacto. Eu gosto muito do canadense, cito sempre muito ele no meu trabalho, do Gabor Maté, né, um médico canadense, e o Gabor Maté tem um vídeo que ele diz: amor não é suficiente, né? Love is not enough. E o abuso, muitas vezes, ele é cometido em nome do amor, né? Porque eu te amo, eu quero controlar com quem você anda, com quem você fala, a roupa que você se veste, eu quero ter você só para mim. Porque eu te amo, eu vou aqui gritar, castigar, bater, seja com a criança, né? Porque eu me preocupo com você. Mas amor não dá conta se não vier junto com respeito. Absolutamente todo e qualquer ser humano, tem a idade que seja, né? Com 2, com 5, com 80, com 10, com 20, com 30, com 40, absolutamente todo ser humano tem o direito de ser tratado com dignidade, com respeito. Ninguém aqui quer ou ganha ou se beneficia de ser tratado com humilhação, com grito, né, com violência física, com xingamento, com alguém que te coloca para baixo, que te critica, que desqualifica. Uma relação saudável só beneficia, só traz crescimento para a criança, para comunidades, para qualquer um de nós. Né? E aí, quando a gente pensa em abuso, acho que primeiro vem essa dificuldade até de reconhecer a vergonha, de muitas vezes pedir ajuda, e até o não saber para onde eu vou, o que fazer. Né? Eu acho que quando a gente até pensa na violência doméstica, olhando para a trajetória do imigrante, quantas vezes o próprio processo de imigração por si só não é um detonador desse agravamento de conflitos entre o casal. Né? De repente é um casal que já está há 10 anos, 15 anos juntos e que tinham ali as suas dificuldades, as suas diferenças, mas porque no Brasil a gente conta com essa rede de apoio já tão estabelecida, os parentes, família, vizinhos, amigos, tem uma rede ali que aqueles conflitos maritais ficam um pouco dissolvidos, né, numa vida ali muito preenchida. E, de repente, quando esse casal imigra com os filhos, por exemplo, essa rede de apoio não está mais presente. O estresse que o imigrante vive nos primeiros anos numa vida, num novo país, com as dificuldades de língua, com desemprego, com todas as pressões, com toda a necessidade de ter que começar ali a trajar uma nova, né, um novo percurso, todas essas pressões e a falta de uma rede de apoio podem fazer com que esse casamento, que já não estava tão saudável, né, mas que a gente empurrava para debaixo do tapete, que a gente de alguma forma tapeava com toda essa, como é que eu posso dizer, rede, né, social, no processo da imigração, esses recursos não estão mais ali. E não raro esse casal vai acabar tendo mais conflito, vai acabar discutindo mais, vai acabar levando esses conflitos a irem alcançando um nível
de mais desrespeito, de mais explosão. E isso, às vezes, acaba sendo um caminho mesmo para a relação abusiva, para essa dinâmica acabar acontecendo. Né? Então, eu acho que isso é uma questão que o processo de migração por si só não é que ele vai criar, mas ele pode intensificar uma dinâmica que já não era tão saudável, mas que por conta da falta da rede de apoio e do estresse que a própria jornada de imigração traz, de repente faz com que esse casal esteja sob ainda mais tensão e faz com que essa violência, de repente, acabe se concretizando ou se intensificando naquela relação. Então, acho que isso também é uma outra coisa que, nos meus anos todos trabalhando, né, com imigrantes, eu pude também aprender. Uhum. Sim, sim, perfeito. Muito bom você trazer isso, porque ajuda a ampliar esse nível de consciência mesmo, de que não tem um perfil específico aonde a violência vai. Obviamente que tem, depois eu queria até te fazer uma pergunta relacionada a essa questão de características que são mais comuns, às vezes, em relações de abuso. Porque a gente observa que tem um aspecto psicológico muito grande, né? De um ciclo meio que repetitivo ali, né? Normalmente, pessoas que já foram abusadas antes, né? Que é aquela complexidade que eu estava mencionando, né? Se os pais são violentos, ou se tem violência doméstica numa casa onde tem crianças, esses pais não estão querendo, obviamente, ensinar os filhos a serem violentos. Mas essa repetição de comportamento ensina, porque a criança aprende pelo que ela vê, né? Uhum. E aí, se a gente for pensar que agora, na modernidade, assim, começa a ter mais discussões questionando esse tipo de atitude. Então, no passado, e que isso era normalizado, muitas das pessoas que hoje são adultos e estão construindo a vida, viveram talvez em um contexto como esse. E aprenderam também, e comprometeram muito o psicológico, como você trouxe, né? Porque não é uma questão só física, é uma questão psicológica, né? Então, é possível observar que tem algumas pessoas que talvez já tenham um impacto emocional. Estou querendo ter muito cuidado com o que eu vou dizer, mas eu queria trazer algo no sentido assim, que tem um impacto emocional às vezes até de transtornos mesmo mentais, que deixa ela muito mais vulnerável a se relacionar de uma maneira abusiva, né? E que não justifica, né? Eu estou só contextualizando, não estou justificando, porque não há justificativa nisso, que tem esse contexto, mas tem esse outro também que você está dizendo, que às vezes era uma relação um pouco mais saudável, mas o ambiente externo daquele momento, daquele contexto, pode se tornar um fator de risco para uma relação se tornar abusiva. É o meu entendimento, mas eu quero... Com certeza. Olha só, eu acho que a gente está entrando aqui, né, numa reflexão até que a psicologia vai trazer, eu acho que vai nos equipar para entender, né, o que está por trás de um relacionamento abusivo. Eu, particularmente, gosto muito da teoria do apego, que é o Attachment Theory, né, e que vai explicar que muitas vezes a forma como a gente lá atrás, desde os nossos primeiros anos de formação, desde a nossa infância, como a gente, de alguma maneira, foi construindo relações com a figura do cuidador, geralmente a figura materna, ou não, às vezes uma avó, o pai, aquele cuidador que estava disponível, e isso vai nos dando muito um entendimento do nosso lugar no mundo, né? Ou mesmo se esse mundo é um lugar seguro ou não. Quer dizer, é um assunto assim que a gente pode até, né, num outro momento, aprofundar mais. Então, é verdade que, às vezes, a forma como emocionalmente eu fui equipada ao longo da minha vida pode me colocar num lugar de mais força, num relacionamento, de dizer, oi, conta, quem você pensa que você é para estar me tratando assim? Eu não quero essa relação para mim. Como, às vezes, também me coloca num lugar de mais vulnerabilidade, né, em que eu preciso tanto me sentir amada, eu preciso tanto me sentir aceita, eu preciso tanto da sua aprovação, que eu não estou nem vendo a forma como você está me tratando. Então, é verdade que às vezes, dependendo de como a gente cresceu e se desenvolveu, isso nos coloca mais vulneráveis e
a um relacionamento abusivo do que outras pessoas que talvez tiveram, né, um crescimento mais protegido, mais cuidado. Ao mesmo tempo, você tem toda a razão quando disse, eu cresci num ambiente onde já havia violência doméstica, onde as pessoas gritavam umas com as outras, onde a disciplina física, a palmada era uma coisa, né, comum, onde o tratamento entre os meus pais era desrespeitoso, era na base do grito, do xingamento. O meu cérebro vai se desenvolvendo de uma maneira em que aquilo ali se torna o normal. E depois, se eu estou num relacionamento abusivo, eu não tenho nem a capacidade de dizer assim, isso não está saudável, isso não é certo, porque eu cresci num ambiente como esse, e eu não vou reconhecer que naquilo ali existe um padrão que não é saudável, mas que impacta a sua saúde mental, indiscutivelmente impacta, né? E acho uma outra coisa que eu vou falar aqui que vai ser um pouco controversa, tá? Eu sei que hoje em dia a mídia social tem trazido muito a ideia do narcisismo, né? Muitas vezes eu trabalhando com mulheres que são sobreviventes da violência do parceiro íntimo, elas me dizem, Luciana, ele é narcisista? Luciana, isso é o quê? Qual é o diagnóstico? Não, porque isso tem que ter um diagnóstico. E existe dentro desse setor que trabalha com a violência de gênero, existe da nossa parte uma certa relutância em buscar esse diagnóstico. Primeiro porque o diagnóstico justifica. Ele está deprimido, é porque ele está ansioso, é porque ele está muito estressado, é porque ele sofreu trauma quando ele era pequeno, não é porque ele... E a verdade é que a violência doméstica não se justifica. Ela é uma escolha e ela é intencional. Porque não raro esse homem que está agredindo a parceira, que está gritando, que está sendo desrespeitoso, não raro, não é sempre. Mas não raro no trabalho ele é tão calmo, tão gente boa, tão agradável. Entre os amigos ele é assim, um barato. Muitas vezes o que eu ouço da mulher que está num relacionamento abusivo é dizer, eu não posso falar isso para ninguém, porque vão dizer que eu sou louca. Porque ele é o cara mais gente fina que você pode ter conhecido lá fora. Mas da porta para dentro ele é um estúpido. Ele me humilha, ele me maltrata, ele grita, ele me xinga. Quer dizer, quando a gente está falando de saúde mental não é seletiva. Se eu tenho descontrole em termos de, né, em termos de regulação emocional, se eu tenho aqui um transtorno psiquiátrico, eu vou estar na frente do Papa e essa dificuldade não está presente. Eu vou estar diante do meu chefe e eu não vou ter autocontrole, eu não vou ter diplomacia, eu não vou conseguir lidar, né, com uma frustração. Mas quando esse comportamento é específico ao espaço doméstico, não tem patologia, tá? E aí isso está muito mais associado a uma identidade. A como eu me vejo como homem, a como eu me enxergo nessa relação, a como eu olho para a mulher. E isso é uma distinção que a gente precisa fazer, porque o narcisismo ele é um transtorno de personalidade, né? Ele é um transtorno psiquiátrico que precisa ser diagnosticado por um profissional. Não é alguma coisa que porque a gente leu no Instagram e falou que é narcisismo, e uma coisa é eu dizer que é um comportamento que lembra, né? Estou pensando aqui em Freud, né? No conceito do Narciso, que estava ali olhando para o reflexo dele no lago e se apaixonou por aquele reflexo ao ponto de mergulhar ali e se afogar. Né? Então, a gente não está falando só de uma situação metafórica, ou a gente está falando de um transtorno psiquiátrico. E um transtorno psiquiátrico não é uma coisa que a gente autodiagnostica ou que a gente dá para o nosso parceiro esse diagnóstico na tentativa de justificar e desculpar a ação do meu parceiro. Muitas vezes a vítima do relacionamento abusivo ela quer encontrar uma resposta. Ela quer encontrar uma explicação, porque ora aquele homem ele é amoroso, ora ele é, né, alguém com quem eu tenho prazer, com quem de repente eu deito na cama, com quem eu faço amor, com quem eu tenho bons momentos, e ora ele me trata como se eu fosse um lixo. Ora ele é bom pai, ora ele é disponível, ora ele é presente, ora ele é ameaçador. E a gente tem que pisar em ovos porque papai está em casa.
e o medo do grito, da explosão, do quebra-quebra. Quer dizer, esse homem que está fazendo uso do abuso no relacionamento, não necessariamente ele é um monstro, ele é uma má pessoa. Ele é alguém que muitas vezes vai trazer um lado que é mais humano, que é bonito, e aquele casal vai viver momentos que vão fazer com que essa mulher permaneça nessa relação. E essa é uma outra pergunta que a gente sempre escuta, né? Mas por que não larga? Por que não separa? Por que está aí? A família muitas vezes vira as costas, amigos, e julgam e não entendem por que a mulher que está vivendo numa situação de abuso não termina, não sai desse casamento. E acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse abuso ele não está acontecendo 24 horas por 7. Esse abuso ele é intercalado, a fase da violência e da explosão, ela é intercalada por fases de lua de mel, de honeymoon, onde esse parceiro vai dizer: eu vou mudar, eu prometo que eu vou buscar ajuda, me perdoa, eu te amo. Onde há um esforço concreto de comprar flores, de levar você para viajar, para passear, de fazer coisas que de repente eu queria tanto e eu venho pedindo tanto. Então a relação a abusiva, né, ela vai acontecendo em ciclos. A gente tem o ciclo da lua de mel, e geralmente quando a gente começa e quando a gente conhece essa pessoa, não é escrito na testa. Né? Eu vou ser um parceiro que vai fazer uso do abuso e da violência. Isso não vem escrito. Vem muito Pelo contrário. Eu não vou te dizer que são todos os casos, tá? Eu já conheci muitas mulheres que me disseram: Luciana, eu nunca passei por essa honeymoon. Mas na maioria das vezes, o começo de um relacionamento abusivo, ele é assim, espetacular. Eu ouvi mulheres me dizendo: nossa, eu achei que eu tinha conhecido o homem da minha vida. Eu liguei para minha mãe e disse: mãe, conheci o meu príncipe encantado. Nossa, Luciana, ele me fez me sentir tão querida, tão amada, tão especial, tão cuidada. Ele me paparicou, ele fez com que eu me sentisse tão importante. É muito comum que o relacionamento abusivo comece através desse love bomb, honeymoon ou mesmo a lua de mel. E em algum momento, e isso nesses anos todos meus de trabalho, são 8 anos ouvindo, infelizmente, muito mais história do que eu gostaria, em algum momento tem um clique. E esse clique acontece nos momentos mais variados. Às vezes é depois que a gente começa a morar junto, às vezes é no processo migratório, às vezes é depois que eu engravidei, depois que o neném nasceu. Em algum momento, quando essa mulher está num lugar de dependência e de mais vulnerabilidade, ou porque eu estou de quarto por ele, porque eu estou realmente apaixonada, parece que é uma chavinha que de repente você gira, um botão que você aperta e aquele comportamento do honeymoon desaparece. E aí a gente entra no que a gente chama da fase da tensão. Essa fase da tensão, ela começa muitas vezes com uma insatisfação desse parceiro e uma crítica. Crítica a como você limpou a casa, como você cozinhou, a comida que você fez, a como você cuida dos filhos. Uma crítica ao que você faz, ao que você fala, como você pensa. E essa crítica é ali, o tempo todo. Ou explosões. Eu fui buscar você no trabalho, você se atrasou 5 minutos, e os 5 minutos de atraso são motivo para uma cena no meio da rua, em que você se sentiu humilhada, exposta, ou pequenas questões, de repente, se tornam como se fosse um gatilho, uma fagulha ali no palheiro, para uma reação desse parceiro muito agressiva, muito extrema. E isso começa a acontecer com uma regularidade tal que essa mulher vai dizer: eu não sei, todo dia eu começo a perceber meu coração acelerando, porque ele vai chegar do trabalho e eu não tenho noção como é que ele vai estar. Vai ter dia que ele vai chegar, vai me dar um beijo: oi, meu amor, como é que você está? E vai ter dia que ele vai chegar chutando coisa e reclamando de tudo. E isso vai fazendo com que emocionalmente você fique como se estivesse andando numa corda bamba, num picadeiro, né? Quer dizer, o tempo todo pisando em cascas de ovos, sem saber como é que aquele parceiro vai estar te tratando, mas com uma lembrança da honeymoon.
Mas o que aconteceu com aquele namorado, com aquele parceiro maravilhoso que me tratava tão bem? O que eu estou fazendo de errado? E acho que a outra dinâmica do relacionamento abusivo que a gente tem que falar é que a pessoa que está usando do abuso vai tentar minimizar o que ela está fazendo, a gravidade do comportamento dela, dizendo, não, mas todo casal briga. Foi nada demais o que aconteceu. Além de minimizar, ela vai negar e ela, depois de ter gritado, xingado, vai vir falar com a pessoa como se nada tivesse acontecido, a ponto da pessoa se perguntar, será que eu estou louca? Ontem ele me xingou, me gritou, quebrou coisa e hoje ele veio, acordou, me deu bom dia, como se nada tivesse acontecido. Será que eu sonhei? Será que isso não aconteceu? Então, há um movimento da pessoa que está fazendo uso do abuso, de negar, de minimizar, e não só isso, de culpar o outro. Se você não tivesse vestido essa roupa, eu não precisava ter gritado com você. Se você não tivesse falado torto comigo, eu não precisava ter perdido a cabeça. Quer dizer, há todo um movimento de fazer a vítima acreditar que a culpa é dela. Né? E depois da fase da explosão, que às vezes é a violência física, ou a briga, ou o término, não raro a fase da violência ela surge, da desculpa do honeymoon. Quer dizer, numa tentativa de evitar que você saia, de evitar que você termine o relacionamento, de prender você naquela relação. Né? Então, por isso é tão difícil para alguém que está vivendo um relacionamento abusivo sair. Porque você vai viver nessa montanha russa e há sempre uma esperança de que aquela fase da honeymoon vai voltar. De que você vai dessa vez agir de uma maneira que não vai provocar, porque de repente tem alguma coisa de errado que eu estou fazendo para aquele parceiro perfeito que eu conheci não está mais aqui. Né? Então, por isso é tão difícil sair. Porque emocionalmente essa pessoa fica num estado de confusão, de fragilidade, de vulnerabilidade. E quanto mais a gente está junto, mais eu conheço você, mais eu conheço, né? E mais eu uso disso até nesse movimento de poder e de controle. Né? Então acaba que é uma armadilha da qual é muito difícil de sair. A gente tem estudos americanos que falam que são necessárias 17 tentativas em média para alguém que está num relacionamento abusivo conseguir sair. Há estudos canadenses que apontam 9 tentativas, quer dizer, não é porque você é fraca, não é porque você é burra, não é porque você é porque qualquer pessoa que esteja num relacionamento abusivo vai estar emocionalmente tão abalada e tão fragilizada que vai ser mesmo muito difícil sair. É esse ponto, assim, o emocional é muito mais forte do que o racional, né? Eu falo muito assim com os meus clientes, assim, nós não somos tão racionais quanto a gente acredita que é. Porque a nossa razão é pautada pela emoção que vem, né? E é isso que eu estou dizendo, às vezes, racionalmente, chega um momento que é claro para aquela mulher, né? É todo um processo, né? Que nem você começou dizendo que muitas vezes não é reconhecido esse sinal do abuso, né? Então, é um processo para reconhecer. E quando reconhece, esse também não é o final, porque passa por esse aspecto que o emocional já foi tão abalado que precisa de um fortalecimento para que consiga realmente construir uma possibilidade de saída, né, dessa relação. E aí eu vejo o quanto que é importante a prevenção, né, o quanto que é importante essas informações que você está trazendo, porque traz mais consciência, né, traz esclarecimento, para que, de alguma maneira, assim, as mulheres nós mulheres, né, possamos nos fortalecer mais em termos de consciência mesmo, sobre o aspecto de construção de relacionamentos saudáveis, né? Porque, às vezes, por toda uma questão histórica mesmo, foi colocado tanto esse lugar, né, de que a violência, de alguma forma, era normalizada, e também foi colocado um pouco desse lugar de que a mulher precisa de um homem ali para
poder, né, dar o suporte, o grande amor. Então, às vezes vem essa sedução que, né, que tem um aspecto ali que é doentio, assim, que é patológico. Eu não vejo muito uma pessoa saudável, sã, chegando a fazer esse tipo de coisa, sabe? E aí eu acho que esse aspecto do fortalecimento da mulher, sabe? Eu acho que isso é um ponto importante, de conseguir identificar esses sinais, que seja mais sutis ou que seja no início, porque de alguma maneira, em algum momento vem, né, esses sinais. Em algum momento vem, e às vezes a pessoa não percebe. Eu vi esses dias, nas redes sociais mesmo, Uhum. era uma jovem falando, né, de que ela estava saindo de um relacionamento assim abusivo. Aí eles, quando é mais jovem, mas assim, essa questão da mídia, foi lá e expôs, né? Ela expressou. E aí, quando ela Uhum. começou a contar a história, ela trazia de que desde o início começou a ter alguns tipos de comportamentos que já estavam, né, passando dos limites, mas que já eram abusivos. Mas como o ponto que você traz, assim, como muitas vezes isso não é reconhecido como abuso, ela parece que ela continuou, que talvez tenha sido isso, né? Eu não sei, porque foi um Uhum. curto, mas me fez conectar o que você está dizendo sobre esse aspecto da dificuldade do reconhecimento, principalmente quando é uma violência física, porque o físico chama mais atenção, é mais visível mesmo, né? Mas quando é no aspecto emocional, o quanto que esse não entendimento pode fazer com que as mulheres se mantenham mesmo nessa relação, mesmo no início, né? Mesmo antes de Uhum. ter concluído algo que é tão forte, assim, né? Que é tão mais complexo, né? E se eu posso acrescentar, Juliana, quando você até falou, né, da patologia, da doença, eu acho que eu vou além do que isso, e eu vou dizer que é desse lugar de humano. Uhum, É, porque o que me protege, né, para não estar num relacionamento onde eu não estou sendo tratado como qualquer um de nós merece? Amor, com respeito, de uma maneira que é democrática, onde eu me sinto também com voz, com poder, onde eu me sinto admirada, onde eu me sinto valorizada pelo que eu sou, como eu sou, e não como um parceiro que quer que eu seja alguma coisa que ele quer e que eu tenha que mudar o que eu sou, né? Quer dizer, quando a gente pensa num relacionamento saudável, a gente está pensando em alguém que chega nessa relação com uma boa autoestima, uhum, se amando, gostando de si mesmo, se aceitando como você é, né? Com uma sensação de que eu sou especial, de que eu tenho valor, de que eu tenho meu lugar no mundo, é, e que e que essa relação ou vai me trazer uma confirmação desse valor que eu sei que eu tenho, ou serve para mim. A verdade é que para a gente chegar numa relação tão fortalecida, tão aí, sabe, com esse poder, vamos dizer, empoderado, para isso eu tenho que ter construído ao longo da minha infância e da minha vida essa resiliência, essa força e essa crença em mim mesma. Né? A gente tem estudos hoje sobre a teoria do apego que a gente conversou e que eu acho que esse é um assunto que eu sou fascinada, que mostram que há uma estimativa de que provavelmente mais de 60% da população do mundo tem um apego inseguro. Apenas 36 a 40% da população do mundo tem uma relação de apego que construiu nessa primeira infância, na relação com os cuidadores segura. Então, 60% da população do mundo, teoricamente, está num lugar de vulnerabilidade para estar num relacionamento que não seja saudável, uhum. que possa ser um relacionamento abusivo. Então, mais do que patologia, eu acho que a gente está falando aí de um lugar de ser humano, né? De um risco que todos nós corremos, às vezes, numa amizade. E vamos parar para pensar que o abuso não acontece só na relação do parceiro íntimo.
Quantas vezes as pessoas vêm para psicoterapia, vêm num consultório de terapia porque estão lidando com um chefe que ameaça, que intimida, que humilha, que te coloca para baixo, que tem comportamentos abusivos, que está impactando a sua saúde mental, que está tirando o seu sono, está fazendo você desconfiar de você mesmo, não acreditar mais na sua capacidade. Quantas vezes esse abuso acontece numa relação de amizade, com uma amiga né, que acha que tem o direito de te julgar e de alguma forma te colocar para baixo, que cria naquela relação uma competição e uma rivalidade. Quando a gente fala em abuso, a gente está falando, na verdade, do bullying na escola, entre crianças. O que leva alguém, né, a maltratar, a implicar, a humilhar o outro? Então, esse é um comportamento que é humano, e que quanto mais a gente constrói indivíduos que sejam fortes, resilientes, comunidades, redes de apoio, mais de alguma maneira a gente está aí contribuindo para formar relações mais saudáveis e relações mais seguras, né? Eu sei que a gente está aqui já quase né, chegando no final da nossa conversa, mas isso leva a gente ainda a refletir também sobre como a própria mulher se vê, né, em termos de identidade de gênero, como esse homem se enxerga nesse lugar de homem, que muitas vezes a mensagem também que a gente recebe é de que esse homem, para ser homem mesmo, ele tem que estar no comando, ele tem que estar no controle, né? Ele tem que ser aquele que é o dominante, ou que enxerga a mulher como propriedade, como objeto sexual. Quer dizer, mais do que a gente falar de transtorno de personalidade narcisista, geralmente a relação abusiva está mais associado a essa identidade de gênero, do meu lugar na sociedade, do meu lugar dentro de uma família. E isso a gente constrói com base na família que a gente teve, na cultura onde a gente cresceu, né? Nas informações que a gente teve, inclusive em mídia social, em filme, de qual é o meu lugar na sociedade, como mulher, como homem, seja numa relação heterossexual, homossexual, onde é que eu me identifico e onde é que eu me posiciono no meu relacionamento íntimo, né? E antes que a gente até termine, tudo bem se eu passar alguns recursos rapidinhos para quem está aqui no Canadá? Né? Se você está no Canadá e se você acha que você possa estar num relacionamento abusivo e existem questões, sejam de imigração, né? ou mesmo o isolamento, a dificuldade de encontrar uma rede de suporte, eu acho que uma mensagem importante para quem está passando por isso é que você não precisa estar sozinha. Buscar apoio, falar sobre o que você está sentindo. E às vezes, como a gente conversou, às vezes eu nem sei que eu estou num relacionamento abusivo, mas eu não estou bem, tem alguma coisa em mim que eu... E às vezes é na conversa com esse profissional que você vai reconhecer, né? E esse profissional muitas vezes vai ser o psicoterapeuta, como nós duas. Esse profissional às vezes é um assistente social, ele vai estar em centros aqui de serviços à comunidade que oferecem até atendimento gratuitos a mulheres que estejam passando por situação de violência de gênero, né, ou do parceiro íntimo. Existe um telefone importante que é da linha do Assaulted Women's Helpline, que é como se fosse uma linha de apoio à mulher que funciona 24 horas por 7. Oferece a possibilidade de intérprete, né, de apoio de intérprete de tradução em mais de 100 línguas. E essa linha você pode ligar a qualquer momento, seja para ter um suporte emocional, seja para pedir ajuda, para tentar entender o que está acontecendo, ou até navegar em relação aos serviços disponíveis aqui. Ela está disponível a qualquer mulher que esteja dentro da província de Ontário, e é o número 416-863-0511, 416-863-0511, e esse é o telefone do Assaulted Women's Helpline. Né? Então, ele é um recurso, como eu disse, para momentos, seja de crise ou até para buscar um abrigo, quando você de fato decide sair de um relacionamento abusivo, você está em perigo. Esse vai ser o ponto ali de apoio, de suporte para essa mulher, para conseguir um abrigo ou até para ter o apoio emocional naquela hora.
Aqui no Canadá, muitas vezes a mulher que está num relacionamento abusivo, quando tem filhos, dependendo da situação financeira dela, ela pode ter direito ao advogado gratuito para levar todo um processo de separação, de decisão de guarda, de divisão de bens, enfim, o que quer que tenha que ser feito através do Legal Aid Ontario. Ah, e existe uma central aqui de atendimento na parte jurídica para mulheres que estejam vivendo situações de abuso e de violência de gênero, que é o Barbara Schleifer Clinic. O telefone deles é o 416-323-9149. Também é um serviço em que o uso de intérprete pode ser providenciado sem nenhum custo, para que as mulheres tenham orientação em relação aos aspectos jurídicos quando elas estão vivendo numa situação de abuso. A própria situação de human trafficking, ou mesmo, às vezes, de abuso em situações profissionais, por vezes, a clínica Barbara Schleifer pode também dar o suporte e orientação. E também não posso deixar de falar aqui do Centro Abrigo. O Centro Abrigo há 8 anos que eu também contribuo com essa organização não governamental. Hoje eu sou a coordenadora, supervisora do Programa de Violência de Gênero lá. E o Centro Abrigo, ele é essa casa aqui há 35 anos em Toronto, voltada para a comunidade de língua portuguesa, seja você brasileiro, de Angola, de Moçambique, dos Açores ou mesmo de Portugal. Então, é um pedacinho aqui de casa, porque lá todos os conselheiros falam português, falam além do inglês, e é onde você também pode ter conselheiros especializados na violência de gênero que vão dar suporte a você que esteja passando por uma situação como essa. O telefone do Centro Abrigo é o 416-534-3434. E acho que o mais importante nessa conversa toda nossa é a gente entender que uma mulher que esteja passando por um relacionamento abusivo pode e deve buscar ajuda. E seja para continuar nessa relação e para desenvolver estratégias que, de alguma forma, ela vai se cuidar, ela vai se proteger e ela vai aumentar a segurança dela naquela relação, seja para sair dessa relação e ter os apoios jurídico, financeiro, shelter, que muitas vezes essa mulher vai demandar para conseguir dar espaço, né? Então, eu tenho muito orgulho de dizer que o Canadá tem um projeto que não é perfeito, né? Claro que tem falhas, tem desafios, e cada vez mais a mulher que está aqui sem status imigratório está encontrando mais barreiras, infelizmente, eu digo isso com tristeza, para acessar essa rede de suportes, mas eu posso falar com muito orgulho de que a gente tem um programa aqui, assim, que tanto pode oferecer do advogado, ao shelter, a moradia subsidiada, apoio financeiro, para que essa mulher possa sair de uma situação de risco e reconstruir a vida dela. Excelente. Nossa, Lu, quantas referências muito importantes você trouxe. Muito obrigada. Foi muito rico mesmo, muito rico, né? Esse tema tão sensível, tão complexo, que impacta tanto, e ter esse espaço, né? De todas as informações que você trouxe, aumentando a consciência, explicando também esse ciclo, né? O que faz, né? Se manter, né? Que vínculo, como que esse vínculo vai sendo construído, mesmo não sendo saudável, mas que tem algo ali, né? Que vai, de alguma forma, sustentando esse lugar tão doloroso. E os recursos, é maravilhoso, todos os recursos que você trouxe. Você sabe, Lu, se tem algum lugar, ou até mesmo um abrigo, que faça algum trabalho de prevenção no sentido de apoio às mulheres nesse aspecto? Desse ponto que você trouxe, achei muito interessante que você passou. Isso também tem a ver com a identidade feminina, né? Como que a mulher se vê, como que foi construído historicamente esse lugar da mulher, né? Da mulher na relação romântica, né? Tem tantas fantasias, né? Que às vezes está por trás disso, e esse fortalecimento eu acho também muito importante como ponto de prevenção, né? Para ajudar a identificar esses sinais, de alguma maneira, não se vincular, né, amorosamente nesses contextos. Obviamente não é tão simples, mas é uma sementinha importante de ser plantada. Você conhece algum lugar aqui?
Quando a gente pensa em prevenção, na verdade eu estou indo até um pouquinho antes disso, né? Um dos programas do Centro Abrigo trabalha nas escolas, Uhum, trabalha com a garotada mesmo, né? uhum, No sentido de poder, desde cedo, trazer esse espaço de reflexão sobre o que é uma relação saudável, sobre consentimento, uhum, né? O consent no sentido de tanto no sentido da relação sexual, do toque, e essas reflexões sobre qual é o meu lugar como homem, como mulher, quer dizer, tudo isso quando isso acontece, né, desde de uma fase da nossa vida mais precoce, a gente está plantando ali sementinhas que de repente têm o poder de construir aí futuras gerações que sejam mais respeitosas, em que tenha mais equilíbrio, né, em que mulher e homem possam se ver num lugar não de rivalidade, mas de soma, mais de parceria nas nossas diferenças, né? Não é no sentido de dizer que nós somos iguais, é claro que nós somos diferentes, mas como é que a gente pode fazer dessas diferenças um lugar ali de soma, de respeito e de colaboração, e não de competição, de controle ou de poder? Então, eu penso muito no trabalho com as gerações, eu penso muito em nós, mulheres, no nosso compromisso como mães, uhum. quando criamos filhos homens, filhas mulheres, e também pensar o quanto às vezes a gente também discrimina, o quanto às vezes também tem atitudes tão diferentes e que já criam desde uma idade tão precoce também, né? Essa diferença em termos de lugar na sociedade. E em relação a mulheres, eu sei que existem, em alguns desses centros que se dedicam à violência de gênero, existem sim grupos onde essas mulheres podem se encontrar para trabalhar no sentido, seja de autoestima, de fortalecimento, de comunicação mais assertiva, não necessariamente com foco nessa história do abuso, mas mais nesse sentido de fortalecimento, de healing até, né, de superação. O Centro Abrigo tem grupos com mulheres e existem. Eu agora que estou pensando no North York Women's Community Center, como um outro espaço que também tem grupos. Working Women, eles trabalham até, tem um trabalho muito interessante na parte de imigração, Uhum. porque quando existe essa busca do sponsorship através do parceiro íntimo, a Anabela orienta essas aplicações. Muitas vezes eu encaminho clientes para lá porque é gratuito também, Uhum. né? O que às vezes custa uma fortuna num advogado, num especialista de imigração, Working Women eles fazem. Esse outro é o North York. Mas, Uhum. assim, de fato, Toronto é uma cidade em que a gente tem muita oferta de serviços, de suporte, seja do counseling, para você poder conversar com alguém sem nenhum custo. Para Uhum. uma mulher que esteja vivendo numa situação de abuso, de violência, a gente pode dizer aqui, encher o peito, dizer que realmente tem muitas opções, muitos recursos. Alguns estão mais voltados para o elemento cultural de língua, como o Centro Abril, que está dedicado à comunidade de língua portuguesa. E a gente também vai ter o centro para as pessoas que falam espanhol, para culturas as mais variadas. Tem algumas agências que também têm esse elemento sensível culturalmente. Então, assim, tem ajuda lá fora, tá? E o próprio Assaulted Women's Helpline, que é essa central que funciona 24/7 de atendimento por telefone, até ajudar a encontrar esse serviço que a mulher possa estar buscando, eles também vão dar esse encaminhamento e fazer os referrals, se for necessário. Uhum. Perfeito. Excelente. Lu, mais uma vez, muito, muito obrigada. Nada. Muitíssimo. Todas as informações que você trouxe e teria espaço, né, para um episódio dois, né? Porque são Eu te disse, né? Assim, é, falei, olha, esse é um assunto que a gente ele vai abrindo, né? Eu acho que tantas questões, e de novo eu volto a falar, né, da complexidade do ser humano, é, da beleza, que é esse lugar de humano consciente, e da complexidade que muitas vezes faz com que as nossas dores, os nossos traumas, né, as nossas vulnerabilidades e fragilidades nos coloquem em relacionamentos que muitas vezes não são saudáveis. E ao invés de trazerem para a gente, né, agregarem,
adicionarem, às vezes, são relacionamentos que nos adoecem e nos machucam. Exato, exato. Né? Esse era um ponto também que eu estava dizendo da patologia. Eu concordo com você. Hoje tá todo mundo se autodiagnosticando ou diagnosticando os parceiros, né? Quando tem um conflito, é um transtorno de personalidade, que é uma coisa muito grave no nível da patologia, né? E eu também acho que tem que tomar cuidado, né? Não é justificar. Mas o ponto que eu reflito é assim, isso realmente não é saudável. Esse estímulo não é saudável. Né? E não raro a saúde mental vem junto, está no pacote. Né? Não raro alguém que está vivendo um transtorno, que tem um transtorno de ansiedade, que tem um transtorno de depressão, que tem uma bipolaridade, que tem... É claro que a saúde mental ela vai ser mais um elemento nessa dinâmica. Eu não estou negando, né? Vamos parar para pensar, e de novo eu vou trazer estatística do Canadá. Né? 1 em cada 4 canadenses ou já teve, né, algum transtorno de saúde mental e alguma questão na área de saúde mental, ou vai ter. Então, a saúde mental, ela, né, as condições de saúde mental estão muito mais presentes do que a gente imagina, são muito mais comuns do que a gente pensa. E se eu estou vivendo um processo de ansiedade, de depressão, de estresse pós-traumático, é claro que isso vai trazer ainda mais conflito, ainda mais tensão para um relacionamento. Mas ela não justifica. Exatamente. Porque nem todo mundo que tem ansiedade agride um parceiro. Nem todo mundo que tem dependência química, que é um outro transtorno de saúde mental, é violento. Nem todo mundo que está em depressão vai maltratar os filhos ou a mulher. Né? Então, o transtorno de saúde mental, é claro que ele vai trazer mais um elemento e pode somar, né, para que a gente tenha um resultado de um relacionamento abusivo, mas não justifica. Exato. É importante a gente entender que o relacionamento abusivo e o uso do abuso no relacionamento é uma escolha. Exato. É intencional. E eu acho que essa palavra que você trouxe, não justifica, é quebrar com essas justificativas, né? Que até no início você trouxe outros conceitos mais populares ali do dia a dia, né? Os ditados populares, essa coisa de justificar porque está nervoso, é porque tem um temperamento forte, né? Então sempre tende, né, a ser essas relações serem muito alicerçadas em justificativas, como se algo pudesse justificar esse tipo de comportamento, e não pode ser justificado, né? Não tem nada que justifique isso, todos têm que se responsabilizar. Exatamente. E nada dá o direito a ninguém de tratar você, né? Exatamente. Com desrespeito, humilhando, te destratando. Ninguém tem esse direito. Sim. Ninguém. E aí, falando do 2, depois eu gostaria de fazer contato com você e a gente joia. Um 2, porque eu acho muito, muito importante tudo que você trouxe, sabe? Principalmente de trazer mais a consciência desses sinais, né? Assim, de deixar mais atento e de buscar recursos, né? Porque até para evitar escalar, né? Então, você foi trazendo muitos pontos assim muito ricos mesmo, num aspecto assim tão delicado, tão sensível e tão urgente também, né? Para quebrar esse ciclo que a gente vê que é uma repetição geracional muitas vezes, né? Obrigada mais uma vez a você, a todo mundo que esteve presente e aquelas pessoas que estiveram presentes e entendeu que esse que essas informações podem ajudar outras pessoas, podem encaminhar também, né? Para que quanto mais pessoas tenham acesso a essas informações, maior aumenta o nível de consciência, né? Para ir construindo aí outras maneiras mesmo de se relacionar e também de poder sair mesmo, né, para quem já está enfrentando, né, infelizmente, uma situação como essa, de desenvolver recursos para sair, né? Então, obrigado a todos e até o próximo episódio. Até.
Obrigada, Juliana, mais uma vez. Obrigada por estar comigo em mais um episódio do Laços Além das Fronteiras. Espero que essa conversa tenha feito você se sentir mais acompanhado, compreendido ou até mais conectado com a sua própria trajetória. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que também esteja vivenciando os desafios e as transformações de construir uma vida entre culturas. E lembre-se, pertencimento também se constrói nos encontros, nas histórias e nos vínculos que criamos ao longo do caminho. Até o próximo episódio.